que há uma saída. Oh, aleluia! Levante as suas mãos, querido, e você vai declarar que há uma saída. Mais uma vez para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Levante as suas mãos. Aleluia! Não importa como você chegou aqui, o importante é que Deus já está te abençoando. E se você souber, você vai louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, e é todo dia a mesma coisa, e você se cansou de tanto sofrimento. Levante as mãos, porque eu declaro agora em nome de Jesus. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. E se a fúria do inimigo, se a fúria do inimigo contra ti se levantar, o que é que Deus ele ordena? Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Sabe por quê? Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Agora diga bem forte que Deus ele vai na frente. Diga bem forte: Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Aleluia! Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Diga o que foi que Ele fez lá no Egito. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Agora levante as tuas mãos pra você adorar o Senhor. Adore, adore, adore. Eloi, El Shaddai, Adonai. Adore, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Aleluia, Jesus. Agora vamos lá com palmas. Dá pra ir um pouquinho mais rápido aí, pastor? Mais rápido. Vamos lá, com palmas agora. Com palmas. Aleluia, Jesus. Você é um adorador do Senhor nessa noite. Então adore o Senhor com palmas. Adore o Senhor com glória a Deus, com aleluia. Então vamos lá. Toda a igreja numa só voz. Bem distante eu te vi. Solta a tua voz, igreja. Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. Aleluia, Jesus. E é todo dia a mesma coisa, e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro agora em nome de Jesus, mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Bem alegre as palmas, bem alegre é pra Jesus. Aleluia. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, diga bem forte: o que é que Deus ordena? Deus ordena anjos poderosos. É pra te guardar, é pra guardar a sua igreja. Sabe por quê? Foi ungido, foi remido e separado pra vencer
e reinar com Ele. Agora vamos dizer, toda a igreja, que Deus, Ele vai na frente. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. E lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Agora lá em cima as mãos, as palmas lá em cima, diga bem forte: Eloi, El Shaddai, adore, 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 porque Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campo. Agora só a igreja lá em cima. Eloi, bem forte. Adore o Senhor nessa noite. Agora diga que Ele é Deus verdadeiro. Aleluia. Oh glória, tudo é pra ti, Senhor. Bem forte, Eloi. Adore, adore o Senhor. E Ele faz da morte vir a vida. Pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Agora bem alegre lá em cima, bem alegre toda a igreja. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Eloi, El Shaddai, adore igreja lá em cima, adore o nome dele. Ele faz da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Levante as suas mãos e tome posse dessa palavra profética. Faz de ti um campeão. Levante as mãos e tome posse. Faz de ti um campeão. Aleluia, oh glória. Santo és tu, Senhor. Quão poderoso é o nosso Deus. Quantos estão gratos aqui pela grande mão de Deus que tem agido na sua vida aqui? Muitas pessoas dizem que não tem nada. Ah, irmã, eu não tenho nada na minha casa. Mas você tem o principal, você tem a vida de Deus vivendo em você. E se a vida de Deus está em você, há esperança. Então nesse momento você vai levantar suas mãos e você vai adorar ao Senhor. Não peça nada para Ele, somente adore. Adore aquele que vive e reina para todo sempre. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter. Diga, o meu coração me tira o medo, Senhor. Me tira o medo. Me conta segredos, Deus. Oh, aumenta minha fé. Te revela pra mim, Senhor. Revela quem és e quem Tu és, Senhor. Tu és Emanuel.
por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Diga, tua glória faz, a tua glória faz com que eu vou ir mais. Me leva bem junto. Diga bem forte para o Senhor. Me faz flutuar ao som da tua voz, ao som da tua voz. Pulsa o meu coração e o derramar de amor me faz dançar. Faz estremecer, Senhor, faz estremecer tudo em mim, tudo em mim. Faz derreter o meu coração, meu coração. Me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, aumenta minha fé. Revela quem és, levante suas mãos e diga: Tu és Emanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz, a tua glória. Diga: oh, aleluia. Me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Pulsa o meu coração e o derramar de amor me faz dançar. Então diga bem alegre do Senhor assim: dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória. Então grita: viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória. Levante essas mãos nesse momento e você vai glorificar ao Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Esse Espírito Santo que te renova a cada dia. Esse Espírito Santo que tem te enchido de poder. Diga: Senhor, enche a minha vida. Senhor, enche a minha mente dos teus pensamentos, Senhor. Eu quero viver mais de ti, Espírito Santo. Eu quero ter mais do teu poder na minha vida. Senhor, manifesta o teu agir em mim. Manifesta, Senhor, a tua glória na minha vida, Senhor. Mais do que tudo que eu possa querer, eu quero a tua presença, Senhor. Porque a tua presença faz toda a diferença. E mais uma vez você vai cantar: a tua glória faz com que eu vou ir mais. Me leva bem junto a, me faz flutuar ao som da tua voz, ao som da tua voz. Pulsa o meu coração e o derramar de amor me faz dançar. Oh, aplauda a majestade de Jesus. Aleluia. Oh,
Amém. Quantos vencedores temos aqui nesta noite? Diga amém. Só os vencedores, dê um glória a Deus bem forte, igreja. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Bem forte para Ele. Glória a Deus. Amém. Sai do teu lugar e cumprimente aí 2, 3 pessoas. Diga, meu querido, boa noite. Isso, vai saindo do seu lugar. Aleluia. Amém, Jesus. Diga comigo assim, bem forte. Diga assim: o meu Deus é Ele que vai à frente da batalha. Diga: com o meu Deus. Não, mas eu quero que você fale com aquele tom de voz de autoridade. Enche o pulmão de ar e fale bem forte. Diga assim: o meu Deus é Ele que vai à frente da batalha. Diga: com Ele não temerei mal algum, porque Ele vai me dar a vitória. Estenda a tua mão em direção à sua casa. Diga comigo, em nome de Jesus: todo gigante vai cair por terra. Diga assim, bem forte: agora, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte nosso Deus. Deus está vendo. Levante as mãos, vamos cantar bem forte. O teu sofrimento. Quando no teu quarto entrou, de joelhos implorou, eu senti o teu lamento. Mude este semblante. Diga bem forte: ele não combina com você. Ele não combina com você. O teu perfil, o teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nesta batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Levante as suas mãos, vira para a pessoa que está do teu lado, dê um sorriso para essa pessoa aí. Diga assim: você está feliz, querido? Aleluia. Então diga para a pessoa: mude esse semblante aí. Amém? Então cante comigo assim, ó: mude este semblante. Diga: isso não combina com você. Isso não combina com você. O teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nesta batalha Deus é com você. Ele é que vai à frente, vamos lá. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Declare, adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará
Meu amigo é o Deus de Abraão. Levante as suas mãos, diga: Espírito Santo, opera em mim o teu milagre. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia, diga graças a Deus. Abra sua Bíblia, primeiramente, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Atos 8, 26 em diante. Eu queria falar aqui, nessa noite, sobre a história do eunuco e Felipe. E que Deus achou o eunuco na estrada. Deus foi na busca daquele eunuco na estrada. Olhe só o que diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha das etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto, profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou nas águas. Diga amém. Querido, essa história da conversão do eunuco, essa história que trata de um dos maiores evangelismos que eu considero na Bíblia, evangelizar uma pessoa. Veja a direção e o amor de Deus para uma pessoa. Aí eu chamo a tua atenção que o protagonista deste trecho bíblico que nós estamos lendo, que é o eunuco. Eunuco era um homem privado da sua masculinidade. Eunuco era um homem castrado e quase sempre se dedicava àquele humilhante trabalho de cuidar das mulheres que formavam o harém do rei, do qual ele trabalhava. Mas no texto que acabamos de ler, o eunuco é apresentado como o principal administrador dos tesouros de Candace. Em outras palavras, ele conseguiu chegar no topo da sua carreira profissional. Era uma pessoa que tinha um status, tinha know-how, tinha prosperidade. Esse eunuco era uma pessoa muito farta,
pelo próprio momento que ele vivia, era próspero financeiramente, tinha um bom salário, mas faltava ali alguma coisa no coração. Esse eunuco sentiu um grande vazio e isto o incomodava. Com todas as regalias que ele tinha, com todos os bens que ele tinha, com o salário, com o cargo, com tudo aquilo que ele exercia, ele era um homem doente da alma, doente do seu coração, porque ele sentia esse grande vazio, e isto o estava incomodando tremendamente. E quando então chegou a noite, ele não conseguia dormir. Sabe por que ele não conseguia dormir? Porque por ser um eunuco, ele estava então condenado a não ter descendência, condenado a não ter filhos, condenado a não ter uma geração. Sua vida terminaria com ele mesmo. Era uma pessoa sem futuro, ou seja, o futuro do eunuco era incerto, ou talvez fosse até certo. E olhando por uma visão mais contemporânea, uma curta existência seria a vida deste eunuco nesta terra e nada mais. Quando ele morresse, não teria filhos nem netos para contar a sua história. Era esse o eunuco que nós vemos nessa história. Seu futuro era negro, um futuro sem perspectiva. E tudo isso que eu digo para vocês atormentava a vida daquele eunuco. Atormento este que trazia uma angústia muito profunda, porque uma pessoa que vive uma vida sem perspectiva, ele é atormentado pelo medo. Medo de quê, pastor? Do seu futuro. Atormentado pelo quê? De estudar tanto e não ser nada. De trabalhar tanto e não ter nada. Ou ter somente o suficiente para viver. Perspectiva zero. Mas era um homem que naquele tempo, era um homem atormentado, que angustiava demais a sua vida. E uma pessoa angustiada, ela não tem projeção. Uma pessoa angustiada não tem perspectiva de família. Uma pessoa angustiada não sai do seu marasmo. Uma pessoa angustiada não sai daquele lugar que está. E a Bíblia me fala então que nesse momento em que ele estava vivendo atormentado por essa angústia provocou nele uma inquietude. Coisa que muitos talvez hoje tenham na sua vida. E muitos se perguntam, eu tenho tanta coisa, tenho carro, tenho casa, tenho um teto que me abriga, tenho um salário, tenho um trabalho, tenho amigos, tenho pai, tenho mãe, tenho uma série de vantagens, mas aquela inquietude que está dentro de você faz com que esse vazio provoque em você uma angústia. Por quê? Porque você quer uma resposta e não tem essa resposta. Por que eu tenho tanto às vezes a meu favor e não tenho nada que me conforte? Nada me traz prazer, felicidade. Para mim viver um momento de felicidade, eu tenho que chamar os outros, amigos, entre aspas, colegas, entre aspas, para poder me alegrar um pouco, porque por si só eu não me alegro. Com a minha família, eu não me alegro. Com a minha mãe, com meu pai, eu não me alegro. Eu preciso me alegrar com os outros. Na igreja, com Deus, eu não me alegro. Eu preciso buscar outras igrejas e outros deuses. A pessoa, então, sempre busca algo, uma resposta, porque essa inquietude fazia com que o eunuco, que tudo conseguira na vida, não tinha muito sentido aquilo que ele tinha. Porque você, caro amigo, que lutou muito, conseguiu talvez alguma coisa na sua vida através de tanto sacrifício, tanto trabalho, mas às vezes não lhe satisfaz aquilo que você tem. Você é insatisfeito
com aquilo que você tem. Completamente insatisfeito. Você se casou, às vezes pensando que o casamento traria uma realização para você, mas não trouxe. Hoje talvez você tenha uma família, hoje talvez você tenha uma esposa, filhos, e lá no fundo também carrega o mesmo vazio, carrega o mesmo medo, carrega a mesma incerteza, a mesma insegurança, a mesma angústia dentro do seu coração. E alguma das vezes você até se perguntou, para que serve a vida? Se você levanta pela manhã, vai trabalhar, volta à tarde, e depois janta, no dia seguinte repete a mesma rotina, assim passam-se os dias, e assim passa a vida, e você não repara. Por quê? Porque não tem realização a sua vida. Não tem prazer aquilo que você faz. Até o tempo da tua folga, você só tem uma coisa a dizer: eu estou cansado, muito cansado, deixa eu dormir. E você dorme no tempo que tu tinhas que aproveitar. Dentro de um quarto, no escuro, dormindo a manhã toda, dormindo a tarde toda. Você poderia estar aproveitando mais para poder se realizar. Você poderia estar com uma atividade espiritual. Por que eu te digo isso? Porque quando o ser humano se sente vazio, ele vai a qualquer lugar à procura de quê? De solução para o seu problema. A pessoa se dispõe a bater em qualquer porta, em qualquer tipo de filosofia que venha produzir nele uma palavra que venha diminuir ou que venha fazer a diferença em tantas dúvidas que ele tem. Mas quero te dizer, querido, que quanto mais você tiver dúvida, é porque maior é o vazio que está dentro de você. Muitos querem resposta. Por que que a minha vida está assim? Muitos querem resposta para dizer por que que eu não tenho sorte no amor, por que que eu não tenho sorte na profissão, por que que eu não tenho sorte na faculdade dos estudos, até o curso que eu pensei que era para mim, ao fazer vi que não tem nada comigo. Porque a pessoa tem o vazio dentro de si. É insatisfeito. Querido, não importa as dificuldades que você possa estar vivendo, não bata em qualquer porta para buscar uma resposta. Porque é isso que tem levado tantas pessoas a apostatar da sua fé. É isso que tem levado tantos casais a se separar. Ouvir orientações e discipulado de pessoas que não têm o que falar sobre casamento bem-sucedido. É você buscar uma palavra numa pessoa pedindo para ela: me ajuda, me dá uma palavra para que eu tenha ânimo. Como é que você vai pedir uma palavra de ânimo para uma pessoa que tem parte da sua vida derrotada? Que não tem o que acrescentar em você, para que esse vazio seja, no caso, aniquilado, essa angústia, essa inquietude. Então, querido, eu quero te dizer, não fique de braços cruzados, deixando você ser devorado por essa angústia. Por isso, querido, quando o etíope, ele soube que havia uma festa espiritual na cidade de Jerusalém, ele se dirigiu para lá. Por que que ele foi buscar uma resposta em Jerusalém? Numa festa espiritual que estava acontecendo em Jerusalém. Porque ele precisava de solução para a sua inquietude. Ele estava procurando uma solução para o seu problema. Ele sabia que ele não podia mais viver, a vida, aquela inquietude terrível
e ele sendo destruído por aquela inquietude. Agora, querido, eu te digo uma coisa, ele queria só uma coisa, respostas. Como eu e você às vezes queremos respostas concretas de tudo aquilo que nós estamos vivendo e passando. Mas quanto mais a gente busca essa resposta, nós não temos. Por que nós não temos a resposta que nós estamos buscando? Porque não estamos fazendo a vontade de Deus. É simples. Mas pastor, o senhor está usando isso por uma forma religiosa. Mas não é assim não. Eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor. Meu irmão, a vida não se constrói de pensamentos positivos. Se você só tivesse pensamentos positivos, tu já tinha ganho na loto. Tu já eras milionário. A vida não se constrói em cima de pensamentos positivos. Mas a vida se constrói em cima de alicerces bem sólidos. A vida, ela é construída em cima de base solidificada no melhor concreto, no melhor ferro, na melhor brita. E o Senhor disse: edifica tua casa sobre a rocha. Mas quem é que quer edificar sua casa sobre a palavra de Deus? Quem é que hoje gostaria de ter vida de oração? Quem é que gosta de ler tantos capítulos da Bíblia por dia? Quem é que gosta de estar em igreja, gente? Nos dias de hoje em que tudo está muito mais fácil. Hoje estamos no tempo do quê? Do inconformismo, mas ao mesmo tempo estamos no tempo de pessoas que são inconformadas, mas estão se acomodando na situação que estão vivendo. Amém ou não amém? Esse homem levantou-se lá na Etiópia e disse: não, eu quero uma resposta e eu vou para Jerusalém. Eu quero uma resposta e eu vou buscar essa resposta. E ele foi para o lugar certo. Ele não foi para o lugar errado. Mas só tem um detalhe, querido. Esse etíope, ele queria respostas para as suas perguntas e por isso ele foi até Jerusalém. E continuando naquela caminhada a Jerusalém, ele quando chegou lá, ele não encontrou a resposta que ele procurava. Mas pastor, o senhor não disse que ele foi para o lugar certo? Foi, mas só aí encontrou uma coisa. Aquela igreja estava perdida e confusa em meio a tantos detalhes da religiosidade daquele tempo. Do próprio judaísmo, do próprio catolicismo que nós vemos hoje, e da influência religiosa que existia dentro de Jerusalém, centímetros para cá, milímetros para lá, vírgula para cá, e assim todos cobravam e diziam: isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer, ou seja, a igreja legalista. E ela se procurava apenas com aparência. Eunuco chegou lá não buscando respostas em aparências, porque ele já estava cansado disso, mas ele queria detalhes. Mas observe uma coisa: os detalhes do sacrifício do cordeiro, os detalhes da oferta e das cerimônias ocupavam tanto a atenção destas pessoas que eles tinham perdido a visão. Eles tinham perdido a essência da vida, que era Jesus, que era Cristo. Você sabia que no meio da religiosidade, a igreja perde a sua essência, que é Cristo? Você sabia que as pessoas estão se tornando de novo muito religiosas e não praticantes de Cristo? E aí, meu amado, o eunuco chega ali e encontra tudo isso aí. E esse homem angustiado, vazio, triste, desesperado, teve o trabalho de deixar Gaza, um lugar bom, bem longe,
e subiu para Jerusalém para participar, para ouvir, para ver, para tentar entender. Mas infelizmente não encontrou nada e voltou para sua terra, para Gaza de novo, tão vazio quanto ele tinha ido. Querido, Deus colocou naquele momento responsabilidades na vida de uma pessoa chamada Filipe na hora. Aleluia por isso. Eu estava lendo e estudando essa palavra, e ainda há pouco nós lemos o versículo 26, quando diz: e o anjo do Senhor veio e falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Não tinha nada naquele caminho, não tinha nada naquela região. Só havia escorpiões, só haviam as serpentes do deserto, só havia os perigos do deserto, só havia sol. Não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. E Deus disse: desce para lá, para aquela região desértica. Vai lá, Filipe. Eu, o Senhor, estou te enviando para lá. E só você pode entender ao pegar um mapa e identificar como é que Deus estava enviando Filipe para uma região desértica, de quilômetros e quilômetros de deserto, de morro, e desce morro, de montanhas e desce montanhas, que assim é o deserto daquela região. Não é simplesmente um deserto de planície, de coisas pequenas, de reta, não, ele é cheio de montanhas e de morros. E Deus disse: Filipe, vai nesta direção aqui, porque tu vais encontrar uma pessoa, tu vais encontrar um eunuco, e ele veio me buscar em Jerusalém e não me encontrou, está voltando vazio, coração vazio. Ele veio buscar uma resposta, e eu não posso deixar ele voltar sem resposta. Vai lá, Filipe, prega meu evangelho para ele, prega a minha palavra para ele. Recebe o ID. E meu irmão, pela direção do Espírito, Filipe vai certinho para onde a carroça do eunuco ia passar. Mas, querido, quando eu leio essa palavra e releio ela, eu vejo algo extraordinário, eu vejo algo maravilhoso. Jesus sabe quem é você, como Jesus sabe quem é aquele etíope. Jesus sabe da tua necessidade, como Jesus sabia da necessidade daquele etíope. Jesus sabe que tu tens hoje uma pergunta sem resposta, como Jesus sabia que aquele etíope tinha perguntas sem respostas. Jesus sabe tudo isso de ti. Ele sabe tudo isso de você, porque Ele já esquadrinhou teu coração. Ele já esquadrinhou você. Ele sabe quais são as tuas angústias. Ele sabe o que você tem hoje na sua vida. Meu irmão, Ele já sabe de tudo. Não adianta tu te esconderes dele. Nós é que fugimos do chamado dele. E eu vejo, querido, que nesse momento, o coração daquele eunuco, aliás, me perdoe, cheios de inquietude, com o coração tão vazio, e com certeza, Deus nunca deixaria ele sem uma resposta. Mas aí, lá no deserto, Deus enviou Filipe para lá, para ajudar aquele etíope a encontrar as respostas para a sua vida. E aonde foi que o etíope encontrou as respostas? Conforme Filipe pregou a palavra para ele. No dia que Filipe pregou a palavra para o etíope, ele encontrou a resposta que ele queria. Querido, muitas das coisas às vezes não ainda chegaram nas tuas mãos e ainda não aconteceram, porque você é resistente ao ID. Você não é consciente do ID.
tu resistes ao id, que é, vai, prega o meu evangelho a toda criatura. Batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre ele, ora por ele, intercede por ele, ama ele, cuida dele, discipula ele, trabalha nele, faz dele teu discípulo, junta ele no exército que eu estou fazendo para avançarmos e ganharmos o mundo. Quem é que quer este tipo de palavra na igreja? Se muitos estão aqui hoje, nessa noite, buscando o quê? Deus me abençoa para que amanhã eu tenha dinheiro para cobrir um cheque. Deus me abençoa para que amanhã eu tenha condição de ser curado. Que eu tenha uma resposta para o meu casamento, para a minha vida sentimental. Que amanhã eu receba a porta aberta de um emprego novo. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você não está dizendo, eis-me aqui, Senhor. É para mim ir para o lugar deserto, eu vou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Vai e cumpre com o id. Vai e cumpre com o chamado de Deus. Aleluia. Há quanto tempo nós estamos falando, abre uma célula, vai pregar o evangelho para os teus melhores amigos, prega o evangelho para as tuas melhores amigas, prega para esse jovem, prega para esse adolescente, prega para esse velho, prega para esse homem, prega para essa mulher, e você fica de braços cruzados, e é por isso que as bênçãos que tu queres continuam sem resposta, porque você, a mesma coisa que endurece o seu coração para Deus, não obedecendo o id, não obedecendo o que o Espírito está mandando, Deus vê que você não está preparado para administrar aquilo que tu estás pedindo. É forte, né, gente? Mas sabe por que eu estou pregando isso hoje? Não porque eu quero, mas porque o Espírito Santo, 2 dias atrás, me mandou pregar essa mensagem. 2 dias atrás. Na sexta-feira. A palavra de hoje me mostra que Filipe vai e prega a palavra para o eunuco e ajuda ele a encontrar as respostas para a sua vida. E a partir daquele momento, Deus começou a guiar até ele as respostas que ele necessitava. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Deus começou a responder para o etíope conforme ele começou a ouvir a palavra pregada por Filipe. O texto vai relatando Filipe tomando a passagem que ele estava lendo, mostrou que Jesus, ao longo de toda a Escritura, mostrou cada página, cada capítulo, cada versículo. E eu quero te dizer, querido, que naquele momento Filipe estava dando conselhos através da Bíblia. E quero te dizer, muito cuidado nesse tempo agora que muitos estão usando a própria Bíblia para levar pessoas a doutrinas sem vida, hein? Muitos estão ensinando a Bíblia erradamente. E é por isso que tanta gente está doida aí, fazendo absurdos, porque não está recebendo a palavra do Espírito. A pessoa sai em busca de filosofia, de doutrinas. E o eunuco chegou lá, encontrou rabinos, encontrou apóstolos, encontrou patriarcas, encontrou sacerdotes, encontrou várias pessoas pregando em Jerusalém, mas era uma palavra morta, religiosa, que tinha lá dentro de Jerusalém, e o eunuco não encontrou Jesus. Assim estão hoje pessoas, meu querido, ouvindo palavra morta de homens. Não saia por aí buscando simplesmente o apóstolo, o patriarca, não sei mais quem, tantos títulos e mais títulos.
Tanta gente com a estola, agora é as pessoas tocando também, agora as cornetas, o chofar. O pastor entra, agora é chofar tocando nos altares, porque o homem de Deus está chegando, os sacerdotes estão chegando. Mas, meu irmão, nós temos que dar glórias a Deus com a nossa boca, para Jesus Cristo, o Filho de Deus, Senhor que cura, que liberta, que salva. A palavra de Deus diz, querido, aqui que Filipe pregou para eunuco uma palavra simples, de salvação. Ele não mostrou doutrina, ele não mostrou medida de roupa, ele não mostrou hábitos, ele não mostrou comida, ele não mostrou pecado. Por favor, tente levar Jesus a partir dos seus próprios questionamentos. Mostre Jesus para as pessoas de cada página da Bíblia, de cada evangélico, de cada doutrina que existe na Bíblia, em cada evangelho, em cada carta, em cada epístola. Você tem que banhar este ensinamento bíblico, banhar no sangue do Cordeiro. Molhe este ensinamento na doutrina da Bíblia, em cada princípio da lei de Deus. Banhe, e naquele momento conquiste o coração das pessoas. Porque a palavra de Deus derruba preconceitos, transforma vidas, querido. A palavra que Filipe pregou para o eunuco estava transformando aquele homem derrotado num homem vencedor. Meu querido, eu quero te dizer que a Bíblia está recheada de tantas coisas falando sobre isso daí. Mas o que mais me surpreende é uma coisa fundamental, que eu quero mostrar para você de uma forma bem simples. Pastor Paulo, venha cá. Pastor Paulo aqui vai representar o eunuco. E eu sou Filipe. Só que Filipe estava longe de onde o eunuco estava. Aí o que aconteceu? Fique de pé. O anjo do Senhor, pastor Elisete representa o anjo do Senhor. Deus envia o anjo do Senhor para vir até Filipe. Eu, Filipe, estou aqui, fazendo os meus afazeres, levando a minha vida normal, e o anjo do Senhor chega aqui para mim e diz: levanta-te agora, e vai para o deserto, lá para a região sul, desce, não me pergunta nada, só obedece, vai lá, porque tu vais encontrar um etíope numa carroça, e tu vais pregar o meu evangelho para ele. O anjo me abençoa, me dá esta palavra, e eu poderia dizer: mas Senhor, hoje é domingo, já é tarde, está na hora do almoço, esse é o horário da quentura da tarde, da quentura da manhã, o sol está muito quente. Não teve palavra, o Senhor disse: levanta-te e vai agora. E o que ele fez? Ele obedeceu, e ele foi. Só que Deus disse para ele o seguinte: vai correndo. Está escrito assim na tua Bíblia. Vai, corre. Que era com pressa que Deus estava indo. Então, o etíope estava fazendo o que dentro da carroça? Lendo a palavra. Lê a palavra e vai andando bem devagar. Eu, Filipe, vi ele lá e vim aqui do lado da carroça. E correndo. Olhando para ele aqui, correndo. Estou correndo aqui do lado da carroça, gente. E estou vendo que ele está lendo a palavra. E eu me esforçando aqui para ouvir o que ele estava falando ali, lendo em voz alta. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E na hora, eu estou aqui do lado de fora.
e aquilo que você acabou de ler comigo. Eu perguntei, estás entendendo o que tu estás lendo? E qual é a resposta dele? Não tem ninguém que me ensine o que eu estou lendo aqui. Nessa hora, Filipe correndo aqui do lado, conversando com o etíope lá dentro da carroça, e o Filipe correndo aqui a pé. E diz o Filipe, deixa eu ir aí porque eu vou agora te ensinar. E ele diz, tá bom, vem. E Filipe chega aqui do lado do eunuco e faz o quê? Começa a ensinar ele. E eles vão passando horas, a caminhada é muito longa. Horas, dias, ensinando aqui. Até que eles chegam numa região em que eles encontram água abundante. E o eunuco olha e diz, olha, ali tem água, Filipe. Ali tem água. Convém que eu me batize. Agora, o que me impede de eu me batizar? E Filipe olha para ele e diz, tu crê de todo o teu coração em Cristo Jesus? E ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Na mesma hora, ele manda parar a carroça. E lá vai os dois lá para a beira da água. E aí eles entram na água. E então Filipe batiza ele. Mas algo surpreendente, gente, acontece. Depois que ele batiza, a Bíblia diz que Filipe é arrebatado. Arrebatado por Deus. Levado por Deus da terra. E Filipe faz o quê? Nada, foi arrebatado. E o eunuco? O eunuco segue seu caminho para Gaza. E quando você vai estudar a palavra, obrigado, pastor. Quando ele vai, você vai estudar a palavra, você vai aprender que este eunuco começou a pregar a palavra para outras pessoas etíopes, para outras pessoas de Gaza, e ali começou um tabernáculo, uma igreja, e ali começou um avivamento dentro daquelas áreas, daquelas nações, e ali se expandiu o evangelho, porque a semente foi semeada. Meu irmão, por que você acha que Jesus está com pressa de abençoar a tua casa e a tua família? Por que Jesus quer que você abra uma célula na tua casa? Por que Jesus, desse tempo agora, está mandando você receber o ID e pregar o evangelho para toda criatura? Ele quer te usar. Ele quer usar você. Ele quer usar teu carro. Ele quer usar teu telefone. Ele quer usar tua internet. Ele quer usar tua boca. Ele quer usar tudo que você tem, porque tudo que tu tens não é teu, mas é do Senhor. Ele quer usar tudo de ti. Ele quer ser um Deus tão poderoso e amoroso contigo, que Ele quer que se cumpra uma palavra. Sabe o quê? Vai e prega, anuncia, porque quando tu fizeres isso, todas as tuas respostas que tu tens, eu vou lançar sobre ti as respostas que tu tanto buscas. Quantos têm respostas aqui, que você busca respostas? Levante a mão bem alto. Então vai, faça aquilo que Jesus está mandando ser feito. Sabe por que você não recebe essa resposta? Sabe por que não tem novidade de vida? Eu encerro te exemplificando isso aqui. Porque, meu querido, a Bíblia está cheia de exemplos. Primeiro, não precisa você abrir a Bíblia, apenas ouça. São Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito também em Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será
salvo. Atos capítulo 2, 37. E ouvindo isto, compungiram-se em coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 8, 38. E é a palavra que você leu ainda há pouco. A Bíblia afirma que mandou para o carro e desceram ambos à água, Filipe com o eunuco, e o batizou. Também nós vemos Jesus dando o maior exemplo de todos, Mateus 3,16, quando Jesus foi batizado, saiu da água, até Jesus cumpriu com a vontade do Pai. E mais, Romanos capítulo 6, versículo de 3 a 4, quando diz que a pessoa tem que mergulhar na água. Por quê? O apóstolo Paulo diz: ou não sabei que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O Senhor quer te dar através do batismo novidade de vida. Ele quer te dar salvação, Ele quer tratar, Ele quer agir, Ele quer cumprir com a sua promessa sobre você, meu irmão. Há quanto tempo nós estamos insistindo com a nossa teimosia, porque nós somos de uma geração teimosa. Não recebemos a palavra. Mas eu chamo a tua atenção para uma coisa. Esta semana estamos levantando um exército. Levantei ainda há pouco a igreja de manhã, no outro horário, agora que antecedeu este, e te chamo para o desafio. Todos nós levantemos um jejum pela nossa causa. De segunda até domingo que vem. E nesse jejum que você vai levantar, você que decide o número de horas. Faça esse jejum e ore a Deus. Ore por 2 ou 3 pessoas. Interceda por elas e pregue durante estes dias para 2 ou 3 pessoas. Não mais do que isso. Pregue para elas o Evangelho. Ore por elas, interceda por elas. Jejuando por esta causa. E diga para Deus: Deus, eu vou fazer isso porque tu mandas. E quando for domingo, você vai fazer de tudo para convidar essas pessoas e trazê-las aqui. Porque domingo eu quero estar dando uma palavra sobre a salvação de Cristo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai operar nelas. E pessoas vão se entregar a Cristo. Sexta-feira na vigília nós vamos orar por essas almas que estão talvez amarradas pelo maligno. Estão acorrentadas pelo maligno. Estão seduzidas pelo maligno. E domingo vamos estar apresentando elas nas mãos do Senhor. E meu irmão, terça-feira, se assim Deus permitir, nós vamos estar batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê nisso? Agora, querido, isso é para quem determina sua fé. Quantos irmãos estão conosco nesse propósito? Aleluia. Todos os pastores, todos os diáconos, todos os líderes de célula, todas as células, todo mundo numa guerra espiritual essa semana. Todas as redes trabalhando forte. É uma semana de visitação nas casas. É uma semana em que nós vamos dar o pão da multiplicação nas células. É uma semana que nós vamos saquear e maniatar a casa do valente. Aqueles que estiverem amarrados, aqueles que estiverem com a sua vida estagnada, paralisada. O Senhor vai agir e vai trazer
poder sobre aqueles lares, poder sobre casamentos, poder libertador sobre pessoas que estão amarradas, poder de cura sobre pessoas que estão amaldiçoadas pelas doenças crônicas sem diagnóstico. Deus tem poder para fazer isso. E meu irmão, eu quero fazer uma pergunta nessa noite e que você tome a decisão o mais rápido possível. Se tem alguém aqui nessa noite que você nunca aceitou Jesus como único e eterno Salvador, eu chamo para você vir aqui na frente e orar por você hoje. Pastor, eu estou desviado e fiz uma opção de besteira. Venha como você está e te reconcilia com Cristo nessa noite. Ele está te chamando. Não fique esperando amanhã. Meu filho, não espere o amanhã. Talvez o amanhã seja tarde demais. Jesus chama você pelo seu coração. Jesus chama você, a sua família. Jesus chama o pecador perdido. Oh, aleluia. Se você tomar posse desta palavra, você vai tomar posse hoje. É o tempo da glória de Deus. Chega de sofrer, meu irmão. Jesus já te chamou há muito tempo. Jesus já te chamou há muito tempo. Jesus chamou você há muito tempo. Existe tempo de Deus para isso. Aleluia, Jesus. Não importa como você está. O importante é que você abra o seu coração em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus quer tanto você. É uma coisa linda, maravilhosa. E vou fazer a última pergunta para eu poder orar por todos esses irmãos tão preciosos na mão de Deus. Querido, se você já aceitou, olha bem o que eu vou falar para você. Se você já aceitou Jesus, mas nunca se batizou, nunca se batizou, não precisa tu falares nada. Aleluia. Eu quero orar por você que está sentado e nunca tomou a decisão, já aceitou Cristo, mas não se batizou ainda. Eu não quero que você diga, pastor, mas eu vou me levantar essa noite e eu vou ter que me submeter ao batismo já agora, terça-feira que vem, já vai chegar os guardas da igreja lá em casa para me levar na hora do batismo. Não. Ouça isso aqui. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui também. Porque, meu irmão, eu quero orar e quero pedir a Deus que Deus te dê paz, Deus te dê suprimento com abundância e Deus cuide de você nesse período que você ainda não desceu as águas. Por favor, querido, não é para você se batizar, é para você receber a minha oração, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará até a tua tenda. Tem alguém? Venha, caminhe na direção de Deus. É uma noite
tremenda de poder. Louvado seja Deus por isso. Não te preocupa que ninguém vai falar em batismo para você. Eu quero orar por você e pedir que Deus trate de você, que cuide de você, que venha agir no teu coração e na tua vida nesses dias agora. Aleluia. Eu não duvido disso. Queria que os pastores descessem aqui, que é um momento tão especial. A igreja fique de pé. Que coisa linda nessa noite. É uma multidão de pessoas que estão hoje tomando a decisão mais importante. Coisa linda. Aleluia, Jesus. E você vai cantar essa canção essa noite. Aleluia, Jesus. Estenda as mãos, igreja, para cá. Querido Deus e soberano Pai. Deus, Senhor, a tua vontade foi cumprida nesta noite. Quando tu me chamastes lá no meu quarto, Senhor, e tu dissestes para mim, vai e prega esta mensagem. Eu vou estar contigo, eu vou estar com a minha igreja. Deus, que tu abençoe esses homens e essas mulheres. Que tu abençoe essas pessoas que estão aqui nessa noite. E que sofreram tanto, que estão sofrendo tanto na vida, Pai. Tantas respostas que eles não têm para as suas perguntas, seus questionamentos. Deus, o Senhor sabe de tudo que eles precisam. E eu te peço nessa noite, ajuda este homem, ajuda esta mulher, Senhor, nessa caminhada de fé, nessa caminhada de reconciliação, nessa caminhada, meu Deus, que nós precisamos tanto do teu amor, da tua compreensão. Deus, eu sei que tu já me chamastes, mas eu tenho sido teimoso e não tenho te ouvido. Mas Deus, nessa noite eu quero te dizer que eu quero deixar de ser um eunuco, quero deixar de ser castrado diante da tua presença, para que venha sobre mim o espírito da fertilidade, que venha sobre a igreja o espírito de vida, que venha sobre este povo o espírito da multiplicação. Deus, cuida dessas pessoas, cuida deles, Senhor, porque Ele hoje está entregando o seu coração a Ti. Seus nomes estão escritos no livro da vida, e uma nova vida em Cristo está começando. Aleluia. Diga assim: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Adoraste, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para... Levante suas mãos e cante. Sobre todos tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, cante. Vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso
para mim. Diga bem forte, não saberei. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados. Cante bem forte, adore. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela graça da presença do seu Espírito no meio de nós, pela unção que Ele derramou na sua vida esta noite, porque eu tenho certeza que você não vai sair daqui como você entrou. Se você entrou triste, você vai sair alegre. Se você entrou aqui angustiado, amargurado, o Espírito de Deus vai te quebrantar e você vai ter, em nome de Jesus, a solução, a resposta para o teu problema. Deus vai te abençoar poderosamente. E comece a dizer para o Senhor que você é família de Deus aqui na terra. Comece a orar, igreja do Senhor, igreja viva, igreja renovada, igreja que ressuscitou, porque tem um Deus vivo e poderoso que ressuscitou. Agradeça ao Senhor pela tua vida, agradeça ao Senhor pela tua família, agradeça ao Senhor pela tua casa, agradeça ao Senhor, agradeça, dê graças, dê louvor, dê adoração ao Rei. O Rei está presente, o Rei está presente neste lugar, meu irmão, e Ele quer dar para você abundância de dias, Ele quer dar fartura de dias para você, Ele quer dar unção total, Ele quer dar unção para você. O Senhor vai ungir você agora como Ele ungiu a Davi, o Rei. Ele ungiu Davi, o Rei sobre Israel. Ele vai ungir você, o Rei sobre a sua casa, o Rei sobre a sua família, o Rei no lugar de trabalho que você tem. Receba de Deus o milagre. Mas para você receber o milagre do Senhor, tu precisas adorar o Senhor com a tua vida. Então agradece ao Rei, agradece as bênçãos, agradece ao milagre, agradece ao teu trabalho, agradece porque o Senhor tem colocado todo dia um grão sobre a tua mesa. O Senhor tem livrado você da morte, o Senhor tem livrado você dos apuros, Deus tem livrado você dos assaltantes, Deus tem livrado você da miséria, Ele livra você das doenças e das enfermidades. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, igreja, porque você representa a igreja do Senhor, você representa a família do Senhor aqui na terra. Tu és o maior exemplo da família cristã aqui na terra. Então agradeça a Deus por esse milagre na sua vida, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Digam todos amém. Levante sua mão direita. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma noite santa,
uma segunda-feira de muita provisão e prosperidade na sua vida. O Senhor alargando o teu território e te fazendo mais que vencedor, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Esse é o clamor que queima nos nossos corações. Por mais de Ti, menos de nós mesmos. É necessário que o Senhor cresça e a gente diminua. Esse é o clamor dessa nova geração, por mais de Ti, por mais da Tua presença, por mais do Teu brilho, por mais do Teu fogo que manda em nosso ser, por mais da Tua glória, para que possamos ser e ficar mais parecidos contigo, amado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. O Senhor vem com a Tua presença nos abraçar nesse lugar. Vem nos abraçar com a Tua presença, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti, mas às vezes